Olá, seja bem-vindo a Life Science Chic. Nesse vídeo aqui vamos ver tudo sobre isomeria. Tudo que você precisa saber sobre isomeria. Vamos ver todo tipo de isomeria. Isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria espacial. Vamos matar tudo one time. Então veja esse vídeo até o fim. Esse vídeo aqui é muito longo porque está a abordar todos os conteúdos que tratam sobre isomeria. Eu espero te deixar muito bom. Então, para você ficar muito bom nesse aspecto de isomeria, é importante que você também saiba muito bem nomear os compostos orgânicos, porque depois de fazer a tal isomeria tem que nomear. Então veja o primeiro vídeo que fala sobre nomenclatura, depois venha ver esse vídeo que fala sobre isomeria. Mas caso você seja craque já na nomenclatura dos compostos orgânicos e que você vai entender tudo que nós vamos falar aqui sem dúvida, então vamos nessa. Vamos ter a definição de isomeria. Isomeria é um fenômeno em que dois ou mais compostos apresentam mesma forma molecular, porém apresentam estruturas diferentes. Olhem só, a quantidade de átomos que nós temos na fórmula é a mesma, porém as estruturas são diferentes. Existem vários tipos de isômeros. Primeiro vamos começar pela isomeria mais simples, chamamos de isomeria de posição, certo? Existe isomeria de posição. Existe isomeria de cadeia, certo? Nós temos uma cadeia e representamos uma outra cadeia, por exemplo, uma cadeia aberta, depois uma cadeia fechada, uma cadeia linear, depois temos uma cadeia ramificada. Um exemplo, podemos ter isômeros de cadeia, certo? Podemos ter isômeros de cadeia. Podemos ter isômero de função, onde uma forma molecular representa o que? Estruturas diferentes funções nesse caso. Onde uma forma molecular apresenta funções diferentes. Podemos ter também isomeria do que? De função, mudar de função. Por exemplo, ter alceno, de repente ter um ciclo alcano. Também podemos ter isomeria espacial, certo? Também podemos ter isomeria espacial. Só que nessa isomeria espacial divide-se em dois, onde nós podemos encontrar aqui isomeria geométrica. A isomeria geométrica é aquela do tipo cis e trans, certo? Podemos encontrar aqui isomeria geométrica, que é do tipo Do tipo cis. Também podemos encontrar a isomeria geométrica do tipo trans, certo? Também podemos encontrar isomeria espacial, chamada de isomeria ótica. Nessa isomeria aqui forma-se um carbono quiral. Aqui forma-se o que? Um carbono quiral. Ok, tá certo. Está na hora de nós começarmos a representar esses isômeros. Só que para você ter um domínio prático de representação desses isômeros, tem que ser uma pessoa que já viu cadeias carbônicas, também já sabe classificar cadeias carbônicas. Tem que ver as duas aulas antes que nós tivemos antes de termos essa aula de isomeria. Pois se você ver essa aula enquanto não sabe representar cadeias carbônicas, vai ser algo bastante complicado para você se dar bem nisso. Ok, começamos aqui com isomeria de posição. Essa isomeria praticamente acontece em quase todos os compostos orgânicos, porque é só para mudar a posição de alguma coisa. Ok, começando com a isomeria de posição, posso representar aqui um alcano aqui, certo? Temos aqui esse alcano. Nesse caso aqui, eu tenho que esse alcano aqui chama-se o quê? Tenho aqui 2, 3, 4. Primeiro temos de determinar a cadeia mais longa, conforme nós vimos nas regras de nomenclatura, no vídeo geral da nomenclatura. Nós vimos como nós podemos nomear os compostos orgânicos de uma forma resumida. Ok, tá certo. Nós temos aqui, temos de determinar a cadeia mais longa, 1, 2, 3, 4. Ok, aqui temos 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos 5, 1, 2, 3, 4. Aqui temos 4. Então ficamos com essa cadeia do quê? De 5. Olha só, quando nós começamos a enumerarmos aqui, conseguimos ver que a ramificação aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Isso aqui chama-se o quê? Chama-se 3-metil o quê? Pentano, certo? 3-metil pentano. Então você tem que ser muito bom na nomenclatura. Pois você está a apresentar isômeros, também tem que nomear para mostrar de facto que aquela fórmula está a tirar esse composto, também está a tirar esse composto. Ok, está certo, temos 3-metilpentano. Ok, quero fazer isomeria de posição, já que esse composto aqui é alcano, só posso fazer isomeria da ramificação. A ramificação aqui se encontra na posição 3, né? Então posso levar essa ramificação aqui e colocar na posição 2. Então já fiz isomeria de posição. Então terei o que aqui? Terei CH3, traço, levo essa ramificação, tenho que colocar daqui, certo? Coloco daqui essa ramificação. Olhem só, vai faltar 1, então vamos fechar aqui. Temos aqui representar aqui
2, ok? Cadeia principal tem 5 carbono, não podemos esquecer. Então, 1, 2, 3, 4, depois fechamos com essa aqui. Depois aqui nós temos o que? 5. Olha só, essa aqui deixou já de ser 3-metilpentano, passou a se chamar o quê? Começamos a contar daqui. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Passa a se chamar de 2-metilpentano. Então, fizemos aqui a tal isomeria do que? De posição. Uma isomeria muito simples de ser representada. Essa isomeria também pode acontecer nos alcenos. É só mudar a posição da dupla ligação, pôr no outro ciclo. Pode estar no carbono 1, de repente pôr no carbono 2. Nos alcenos também pode acontecer. Nos álcools também pode acontecer, ok? Então nós podemos representar isômeros de posição de quase qualquer tipo de composto. Vou representar aqui de um alceno, só para estarmos dentro do assunto. Tenho aqui esse alceno, por exemplo, tenho aqui esse alceno. Vejamos aqui. Olha, tem essa cadeia aqui, bem bonita e completa. Ok, tenho aqui esse alceno. Começou a contar daqui nos alcenos. Temos que começar a contar da extremidade mais próxima do que da dupla ligação. Tenho aqui que essa aqui chama-se 2-metil. Essa aqui chama-se 2-metil. 2-metil o que? 2-metil buteno, certo? Buteno. Só que essa aqui é buteno o que? Buteno 1, certo? Então posso mudar a posição dessa dupla ligação, levar essa dupla ligação, tirar daqui essa dupla ligação, por exemplo, colocar no outro sítio. Podemos colocar de onde? Daqui. Se você colocar daqui, vai continuar na posição 1. Então podemos colocar nesse carbono aqui. Então, organizando, teremos aqui 1, 2, 3, 4. Dissemos que essa aqui vamos deixar. É para só tirar essa dupla ligação e colocar aqui. Então colocamos aqui e vamos completar o que? A tetravalência, de modo que todos tenham 4 ligações. Então vamos colocar aqui CH3, aqui falta ali 1, aqui já está completo, aqui faltam-lhe 3, aqui faltam-lhe 3. Olha só, isso aqui deixou de ser 2-metilbuteno 1, passou a ser o que? Vai passar a ser 2-metil, ok? 2-metil. Aqui começamos a contar daqui 1, 2, 3, 4. Ou mesmo daqui 1, 2, 3, 4. Não, passa a ser o quê? 2-metil. 2-metil o quê? Olha só, nós temos que começar a contar do outro lado, não desse lado aqui. A ramificação também conta. Porque essa aqui está na posição 2, tanto desse lado assim como desse lado. Mas a ramificação aqui está a ficar na posição 3, então não está a ajudar. Certo? A ramificação não pode ficar longe. Tem que ficar próxima também. Temos que respeitar isso, ok? Tá certo? Então começamos a contar daqui 1, 2, 3, 4. Então começamos aqui, temos aqui que isso aqui chama-se o que? 2-metil, ok? Começa a ser 2-metil, continua sendo 2-metil, certo? 2-metil, 2-metil, 2-metil o que? 2-metil buteno, buteno 2, certo? Esse aqui vai passar a ser 2-metil buteno 2. Então aqui nós fizemos a tal isomeria de posição. Então vejamos agora no alcino, mas acredito que já percebemos. Se fosse no alcino, nós temos aqui CH3, CH2, CH, tripla ligação. Depois nós temos aqui CH3. Esse senhor aqui chama-se, começamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Temos que começar a contar da extremidade mais próxima da tripla ligação. Nesse caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui chama-se o quê? Chama-se pentino, certo? Chama-se pentino. Pentino o quê? Pentino 2. Então, pode deixar de ser pentino 2, passar a ser pentino 1. É só levar essa tripla ligação aqui e colocar no carbono 1, certo? Também podemos tirar, colocar no carbono 3, é possível. Carbono 2, se nós colocarmos aqui, vai estar no carbono 2 de novo. Então, podemos colocar no carbono 1, logo no primeiro carbono, podemos ter aqui CH, tripla ligação logo, depois temos aqui C, depois nós temos aqui CH2, depois aqui nós temos CH2 de novo, depois nós temos aqui CH3. Então, deixamos o pentino 2, passamos a ter o que? Pentino o que? Pentino 1, certo? Essa é a famosa isomeria de posição. O que importa aqui é só mudar a posição de alguma coisa. Pode ser ramificação, pode ser da insaturação. Estamos juntos? O mesmo tipo de isomeria pode acontecer nos álcools. Eu posso ter aqui um álcool, um determinado álcool, certo? Um exemplo está aqui, um determinado álcool, certo? Esse álcool aqui vamos nomear juntos, vamos fazer isomeria de posição dele, ainda juntos, certo? Posso colocar aqui, senhor aqui,
certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Tenho aqui butanol 2, certo? Tenho aqui butanol 2. Então podemos fazer a isomeria de posição. Tirar esse grupo hidroxilo, certo? Tirar esse grupo hidroxilo, colocar no outro carbono. Podemos colocar no carbono 1 ou carbono... Está no carbono 2 aqui, podemos colocar no carbono 1. Então isso aqui passa a ser outra coisa. Podemos passar aqui a ter CH3, ok? CH2. Eu vou colocar nesse carbono aqui. Pode ter colocado nesse, então, desde que seja carbono 1. Mesmo colocando aqui vai ser 1. Mesmo colocando aqui sempre vai ser 1, porque nos álcools contamos da extremidade mais próxima do que da insaturada. Contamos da extremidade mais próxima do grupo hidroxilo. Então, coloco aqui grupo hidroxilo e fecho o que é aqui? Fecho a famosa tetravalência. Então, aqui passamos a ter o que? Butanol, ok? Passamos a ter butanol. Butanol o que? Butanol 1. Então, essa famosa isomeria de posição é uma isomeria que não custa nada mesmo. Mesmo nas cetonas pode acontecer, pois as cetonas têm um grupo carbonilo, certo? Então, podemos mudar a posição do grupo carbonilo. Colocamos no outro sítio aqui carbonilo, certo? Tenho aqui essa cetona, estou a colocar aqui CH3. Fecho aqui, tenho aqui CH2, depois tenho aqui CH3. Então, nomeando essa cetona aqui, então temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia mais longa é essa, certo? Então, é essa cadeia. Então, começamos a contar da extremidade mais próxima do carbonilo, certo? Começamos a contar da extremidade mais próxima do carbonilo. Então, nesse caso, teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui vai ser o quê? 4 metil, 4 metil o quê? 4 metil hexanona, porque é uma cetona. Hexanona. Hexanona o quê? Hexanona 3. Então, podemos mudar. Deixar de ser 4-metil hexanona 3, pode ser assim 4-metil, ou pode ser aqui 4-metil hexanona 2, levar esse carbonilo aqui, tirar do carbono 3 e colocamos aonde? Colocamos no carbono 2, certo? Podemos colocar aqui, certo? Aqui não vai dar certo aqui, porque se colocarmos carbonilo aqui, logo vai roubar, esse aqui não vai existir mais, então teremos que mover a ramificação. Então isso aí já é outro tipo de isomeria que queremos ver agora, certo? Então nós temos aqui que isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser CH3, colocamos aqui carbonilo nesse carbono agora, então vamos ter aqui CH2, certo? Temos esse senhor aqui que tem a ramificação nesse caso, depois temos o que aqui? CH2, depois temos o que aqui? CH3. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui passa a ser o que? 1, 2, 3, 4. 4-metilhexanona 2. Então aqui fizemos a tal isomeria do que? De posição. Uma boa isomeria. Nos aldeídos não tem como acontecer essa isomeria, pois os aldeídos eles têm sempre o carbonilo onde no carbono 1. Então você não tem como fazer a isomeria de posição do carbonilo. Pode fazer isomeria da ramificação. Nesse caso, somente da ramificação que você pode fazer. Pode mudar a posição da ramificação e colocar no outro sítio. Ok, tá certo. Vamos passar para outro tipo de isomeria. Acredito que essa aqui já conseguimos entender o que é isomeria de posição. Vamos passar para outro tipo que chama-se isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Nessa isomeria é para nós mudarmos a cadeia. Estamos juntos? É para nós mudarmos uma cadeia. Nesse caso, podemos ter uma cadeia normal. Nesse caso, podemos ter uma cadeia. Então, aqui na isomeria de cadeia, então podemos ter uma cadeia que é normal. Cadeia normal, estamos a falar de uma cadeia linear, certo? Ou linear, nesse caso. Então, podemos ter uma cadeia linear e de repente, pá! Já temos uma cadeia ramificada. Então, essa isomeria se baseia nisso. Uma cadeia normal, depois uma cadeia ramificada. É muito simples, pode acontecer em qualquer tipo de composto, certo? Então, podemos ter aqui, posso colocar aqui, por exemplo, pode ser um alcano, certo? Os alcanos fazem isomeria de cadeia, com certeza. Nós temos aqui, temos esse senhor aqui, que chama-se o quê? Chama-se butano. 1, 2, 3, 4. Chama-se o quê? Chama-se butano. Isso aqui é uma cadeia linear.
Então eu quero fazer isomeria de cadeia. Então eu só posso fazer uma cadeia ramificada, conforme nos combinamos aqui. É uma cadeia linear e passa a ser uma cadeia ramificada. Então podemos fazer aqui, eu só organizar os 4 carbonos, certo? De modo a fazermos o que? Uma ramificação. Então vou colocar a ramificação daqui. Então outro carbono vou colocar daqui. Então já coloquei o que? Já coloquei os 4 carbonos. Todos, já esgotei todos eles. Então de seguida é só completar o que? A tetravalência. Então aqui nós teremos aqui. Aqui faltam-lhe 3, aqui temos 1, 2, 3, falta-lhe somente 1, aqui faltam-lhe 3 e aqui faltam-lhe quantos? Faltam-lhe 3. Olha só, na isomeria a forma molecular nunca vai mudar, porque nós já definimos isomeria, que é um fenômeno que ocorre em que dois ou mais compostos apresentam estruturas diferentes, porém têm a mesma fórmula molecular. Não podemos esquecer isso. Então aqui nós temos que são 4 carbonos que ele tem. Nós temos aqui que é C4H10, se não me engano, porque seguindo a forma geral dos alcanos, que é CnH2n mais 2, vai dar 10 praticamente. Aqui nós também temos a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Olha só, 3, 6, 9 e 10. Assim como aqui, 5 mais 5, 10. Então a fórmula não muda. Porém, as estruturas aqui são diferentes. Então, essa aqui deixou de ser butano, passou a ser o quê? 1, 2, 3. Passou a ser 2-metil, 2-metil, 2-metil o quê? 2-metilpropano, certo? Então aqui fizemos o quê? Isomeria do quê? Isomeria de cadeia. É uma isomeria muito simples, é só mudar. Cadeia linear passa a ser uma cadeia ramificada. Prontos, é uma isomeria que mesmo até nos alcenos pode acontecer, certo? Pode acontecer, certo? Então é só não mexermos agora a dupla ligação. Deixamos a dupla ligação no sítio onde ela estiver, porque aqui a ideia é só mudar uma cadeia normal para uma cadeia que é uma cadeia ramificada. Estamos juntos? Eu tenho aqui esse senhor aqui que chama-se o quê? Esse senhor aqui chama-se 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui chama-se penteno, certo? Esse senhor aqui chama-se penteno. Eu quero fazer isomeria de cadeia, certo? Uma cadeia normal para uma cadeia ramificada. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, eu posso organizar somente agora, posso organizar 3. Mesmo que eu organize 3 e leve os outros 2, coloque como ramificação, certo? Então, posso organizar 4. Vou organizar 4 para não estar em confusão com ninguém. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Coloca a dupla ligação onde estava. Só espero que aqui não faça confusão. Ok? Acho que não vai fazer, não. Coloca aqui uma ligação, depois uma ligação aqui, certo? Então completamos o que? Agora a tetravalência. Aqui faltam quantos? Faltam 3. Aqui falta ali somente 1. Aqui não falta nada. Aqui faltam quantos? Faltam 3. E aqui faltam quantos? Faltam 3. Então isso aqui deixou de ser penteno. Essa aqui era penteno 2, certo? Essa aqui era penteno 2. Então isso aqui deixou de ser penteno, passou a ser o quê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma dessas cadeias funciona. Passou a ser o quê? Passou a ser 1, 2, 3, 4. Passou a ser... se nós vemos aqui 1, 2, temos que começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Passou a ser 2-metil, 2-metil, 2-metil o quê? 2-metil butano, buteno, desculpem, buteno. Buteno o quê? Buteno 2. Então aqui nós fizemos isomeria de cadeia, certo? Era uma cadeia normal ou linear e passou a ser uma cadeia ramificada. O mesmo pode acontecer com os outros compostos, certo? É só entender o que é isomeria de cadeia. Passa de uma cadeia linear e vai para uma cadeia ramificada. Quando nós começamos a estudar os compostos seriamente em cada função, iremos voltar a citar desses aspectos aqui. Aqui é uma aula resumo sobre o que é isomeria e como é que a isomeria pode ser feita, certo? Saímos agora da isomeria de cadeia, nesse caso, vamos passar para a isomeria de função, certo? Isomeria de função. Essa é a isomeria que dá muita dor de cabeça a muitos alunos, certo? Isomeria de função. Por quê? Porque, os alunos ainda não conhecem bem todas as funções. Esse é o primeiro problema. Não conhecem todas as funções. Então, daí, quando são pedidos de isomeria de função, eles ficam sem saber com que função aquele composto faz a isomeria. Vamos lá começar a resumir aqui. Nós temos que os alcanos, certo? Os alcanos podem fazer isomeria de função. Não, os alcanos eles não fazem isomeria de função. Desculpem, os alcanos não fazem isomeria de função, certo?
Os compostos que começam a fazer a isomeria de função são os alcenos. Nós temos que os alcenos, eles podem fazer isomeria de função com os cicloalcanos, certo? Eles fazem isomeria de função com os cicloalcanos. Como assim? Estamos a dizer que a mesma fórmula, a mesma forma de um alceno, ele pode ser também uma mesma forma para um cicloalcano, um alcano de cadeia fechada. Ok, vejamos aqui. Eu tenho aqui um alceno de cadeia aberta, vou dar um exemplo. Tenho aqui um alceno de cadeia aberta. Podemos ter aqui um CH3, CH, dupla ligação. Depois tenho aqui 2. Essa aqui chama-se o quê? Chama-se propeno 1. Eu quero fazer isomeria de função já. Combinamos que os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcanos. Então é só fazer um alcano de cadeia fechada que tenha 3 carbonos. Então você primeiro vai organizar a cantar bem. 3 carbonos só podem fazer uma cadeia fechada em forma triangular, pelo que eu saiba, certo? São 3 vértices. Ok, depois você vai colocar ligações simples para todos os carbonos, certo? A cantar também. Depois, o próximo passo é para você completar a tetravalência de todos os carbonos. Nós temos que aqui faltam quantos? Faltam 2. Aqui faltam 2. Aqui também faltam 2. Quando nós fazemos contas, nós temos que aqui 2, 4, 6. Nós temos que temos 3 carbonos e temos 6 hidrogênios. Será que aqui também é a mesma história? Vejamos. Aqui nós temos que temos 3 carbonos e quantos hidrogênios nós temos? 3, 4 mais 2 dá 6. Isso não está sendo desrespeitado. A isomeria está-se a fazer sentir de facto, de verdade. Pois a forma molecular não mudou. Porém, as estruturas que fizeram que as estruturas que mudaram. Combinamos muito bem. Os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcanos. Quando pedem para você fazer isomeria de função de um alceno, é só você pensar logo, aqui eu tenho que tirar um alcano de cadeia fechada. Estamos juntos? Tem que tirar o alcano de cadeia fechada. Basta ser um alceno, vai tirar um alcano de cadeia fechada. Não pode esquecer isso. Nesse caso, eu posso te dar um alceno que tenha 6 carbonos. Nesse caso, ele vai ter 12 hidrogênios. Eu te peço isômeros de função desse composto aqui. Então, você não vai sofrer. Primeiro, vai representar um alceno de cadeia aberta. Nesse caso, pode ser ramificado, qualquer coisa assim, desde que seja um alceno de cadeia aberta. Essa é a tua primeira tarefa. Então, primeiro você vai representar o alceno de cadeia aberta. Então, você vai representar aqui com 6 carbonos. Atenção, você vai organizar aqui, a cantar bem também. Temos aqui 4, 5, depois 6. Você vai colocar a dupla ligação, se você quiser. Pode colocar aqui. Os outros têm ligações de quê? Tem ligações simples, certo? Depois vai completar a tetravalência. Aqui nós temos aqui, faltam 3. Aqui só falta 1. Aqui faltam quantos? Só falta 1 também. Aqui faltam quantos? Faltam 2. Aqui faltam quantos? Faltam 2. E aqui faltam 3. E você tem que confirmar. De facto, tem 3, 4, 5, 7, 9, mais 3 dá 12. Ok, eu tenho aqui o primeiro hexeno. Eu preferi representar hexeno. É impossível você, seu colega, se copiar. Aqui seu colega representar 2-metilpenteno 1. Também representa a mesma quantidade de átomos que essa aqui. Poderá representar 2-metilpenteno 1, desde que tenha 6 carbonos da sua cadeia no total. Nesse caso, para poder bater com essa fórmula molecular. Agora, eu quero representar o outro isômero. Nesse caso, eu representei uma cadeia, que é uma cadeia linear. Nesse caso, eu quero fazer isomeria do que é isomeria de função. Então, nesse caso, agora, se eu quero representar o isômero de função desse arseno aqui, o que eu tenho que fazer? É colocar esses 6 carbonos, porém agora no modo fechado. Então, vamos colocar aqui no modo que é no modo fechado e vamos ligar eles por ligações do que é ligações simples. E vamos completar a tetravalência. Sem forçar nada, as coisas vão sair aqui. Sem forçar nada. Vai por mim. As coisas vão sair de boa. Aqui faltam quantos? Faltam 2. Aqui também faltam 2. Em todo o sítio vamos ver que faltam 2 praticamente, certo? Em todo o sítio faltam 2, 2, 2, 2. E quando contamos vamos ter 2, 4, 6, 8, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Certo? Acertei. Ok, tá certo. Nós vimos de facto que os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcanos. E isso é uma coisa que nós temos que fixar mesmo, não podemos nos atrapalhar, não podemos aceitar mesmo sermos atrapalhados nesse aspecto.
aspecto, estamos juntos, né? Agora vamos passar para outros. Deixa-me apagar isso, ok? Um segundo só. Deixa-me apagar essa historinha toda que nós estamos a conversar acerca dos alcenos. Ainda estamos na isomeria de função. Agora nós temos que os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcenos, certo? Os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcenos. Exatamente. Ok, vejamos aqui um alceno, vou representar aqui um alceno que tenha 5 carbonos, certo? Desta vez vou representar um alceno que tenha 5 carbonos. Colocamos agora a tripla ligação e fechamos aqui, temos aqui. Tem aqui esse alceno, certo? Tem aqui esse alceno, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, forma molecular disso aqui é C5H. Ok, 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 2 dá 8. É isso, né? Temos aqui 3, 6, 8. Ok, tá certo. Muito bem, a forma molecular é essa. Representei primeiro aqui o 1, 2, 3, 4, 5. O pentino 2. Eu quero fazer isômero de função desse composto aqui, que usa a forma molecular C5H8, que é um alceno nesse caso. Ok, eu tenho que representar um ciclo alceno, um alceno de cadeia fechada para poder sair. Então, o que nós vamos ter aqui? Só organizar 5 carbonos no modo fechado, certo? É só organizar 5 carbonos no modo fechado. Acho que aqui já tenho 5. Depois vou colocar aqui uma cadeia fechada, mas disseram que é ciclo alceno, tem que ter dupla ligação num dos sítios, podemos colocar daqui. Então o resto vai ter o que? Ligações simples. Próximo passo, vamos fazer o que? Vamos completar a tetravalência. Aqui faltam quantos? Faltam 2. Aqui faltam 2. Posso colocar daqui para ficar bonito. Aqui tem 1, 2, 3. Falta ali somente 1. Aqui faltam quantos? 1, 2, 3. Falta ali somente 1. Aqui faltam quantos? Faltam 2. Então, contando, vamos ver muito bem. Temos 2, 4, 6, 7, 8. Então, bateu exatamente com essa forma molecular. De novo, acertamos isômeros, porque nós estamos a respeitar. Isso tem que estar na nossa mente. Aqui não se adivinha nessa isomeria aqui. Você tem que saber exatamente como é que é feita essa isomeria. Então, passamos aqui, deixamos de ter aqui o pentino 2. Passamos a ter o quê? Começamos a contar daqui, nesse caso é 1, depois 2, depois aqui 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então, passamos a ter o quê? Passamos a ter aqui um composto chamado ciclopenteno, certo? Ciclopenteno o que é? Ciclopenteno 1, certo? Ciclopenteno, certo? Nesse caso aqui já fizemos isomeria de função. Os alcenos fazem isomeria de função com os cicloalcenos. Ainda não acabamos, certo? Vamos continuar com a nossa isomeria de função. Temos que descobrir muita coisa aqui. Passamos agora, nesse caso, ainda estamos a fazer isomeria de função, né? Ainda estamos a fazer isomeria de função. Nós temos que os álcoois, temos que os alcenos fazem isomeria com os cicloalcanos. Os alcenos fazem isomeria com os cicloalcenos. Agora nós temos que os álcoois, certo? Os álcoois fazem isomeria de função com os éteres. Aqui o problema é que vocês não conhecer os éteres, também não conhecer os álcoois. Nós temos que os álcoois, a sua fórmula é R-OH. E os éteres, a sua fórmula é R-O, separa o oxigênio entre os radicais. Olha só, não vai ser logo a primeira quantidade, porque sei que com uma quantidade não vai tirar éter. Agora temos que partir de 2 carbonos para podermos começar a representar isômeros, certo? Temos que o metanol não pode fazer isomeria de função com o éter, porque é só um carbono que ele tem. Então temos que começar a partir de quantos carbonos? Temos que começar a partir de 2, para podermos começar a representar isômeros de álcoois de éteres sendo isômeros de função. Ok, tá certo. Vejamos aqui, eu tenho uma fórmula, essa fórmula aqui, vou colocar aqui, C3H nesse caso, tem aqui H8, depois um oxigênio. Tenho essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui pode representar assim como um álcool, assim como um éter, dependendo da disposição dos átomos. É claro que as cadeias vão mudar. Estamos a fazer isomeria do que? De função. Nesse caso aqui, se nós queremos representar um álcool, temos que organizar 3 carbonos e contar que ele tem hidroxilo.
Então organizamos os 3 primeiro, depois colocamos hidroxila, pode ser daqui, pode ser no primeiro carbono, tanto faz. Então nesse caso já colocamos hidroxila. Então vamos completar a tetravalência. Aqui faltam-lhe quantos? Faltam-lhe 3. Aqui faltam-lhe quantos? Somente 1. E aqui faltam-lhe quantos? Faltam-lhe 3. Vejamos aqui. 3, 6, 7, 8. Exatamente, bateu. A quantidade tem um oxigênio, tem 8 hidrogênios. Ok, está tudo bem, tem 3 carbonos. Dissemos que também pode sair um éter nessa fórmula aqui. Vamos organizar os carbonos. Para sair éter, temos que contar que ele tem que separar um oxigênio entre os carbonos. Podemos logo separar daqui. Então, coloca aqui outro carbono. Coloca aqui outro carbono, certo? Então, já coloquei aqui. Então, o resto é só começar a colocar um traço. O oxigênio já está completo, porque o oxigênio faz 2 ligações. Aqui só falta completar o carbono. Esse carbono aqui tem um traço, faltam-lhe 3. Esse, faltam-lhe 2. E esse, faltam-lhe 3, certo? Então, vejamos a quantidade. Temos aqui 3, 5, 8 e um oxigênio. Também está a bater exatamente. Temos que os álcools fazem isomeria de função com os éteres. Então aqui você tem que nomear. Tem que fazer o que? Tem que nomear esses seus compostos aqui. Muito bem, vamos aos nomes. Esse senhor aqui chama-se 1, 2, 3. Isso aqui chama-se propanol. Isso aqui chama-se propanol. Propanol 2 ou álcool isopropílico. Esse aí será o nome usual, esse aqui é UPAC. E esse senhor aqui chama-se o quê? É só para nomear os éteres. Começamos da cadeia curta, incluímos aqui oxigênio. Então vamos nomear aqui é metóxido. Depois nomeamos aqui é o senhor etano. Nesse caso aqui vai chamar-se o quê? Metóxido, porque são óxidos orgânicos aqui. Metóxido, metano, certo? Metóxido, desculpe, é metóxido etano, certo? Metóxido etano. Ou podemos dizer éter, etil, metil, certo? Podemos nomear assim também. Esse já é o nome usual. Pode ser éter. Começamos aqui com a ordem alfabética. Etil, depois o que? Aqui, metil, certo? Podemos também nomear assim, desse modo. Aqui, como aqui, dizemos que podemos nomear assim, ser o que? Ser álcool isopropílico, porque esse senhor aqui, essa ramificação que nós temos aqui chama-se isopropílico. Nossa, aqui pode ser álcool isopropílico, certo? Então essa aqui é a isomeria de função. Os álcools fazem isomeria de função com os éteres. Desde que você tenha um álcool, fica a saber quando eles te pedirem isomeria de função, diga, represente 2 isômeros de função desse composto, represente isômero de função desse composto. Então você vai tirar álcool, só vai tirar éter. Estamos juntos, né? Álcool tira éter. Fixar isso. Passamos para outro sítio. Nós temos aqui que os aldeídos fazem isomeria de função, certo? Os aldeídos fazem isomeria de função com as cetonas. Os aldeídos fazem isomeria de função com as cetonas. Nós temos que essas duas funções aqui apresentam em comum o grupo carbonilo, certo? O grupo carbonilo. E para diferenciar essas duas funções aqui, é que esse senhor aqui apresenta carbonilo entre os radicais, enquanto os aldeídos apresentam carbonilo aonde? Na extremidade. Esse aqui apresenta na extremidade, esse aqui apresenta aonde? Entre os radicais. Tipo, nas cetonas, nós teremos a fórmula dessa fórmula aqui. Nós teremos o seguinte. O grupo carbonilo está separado entre os radicais, enquanto que nos aldeídos nós temos que o grupo carbonilo está onde? Se encontra na extremidade, certo? Então, a diferença só está aqui. Então, daí nós podemos tirar isômeros de função desses dois compostos aqui, porque a quantidade de átomos vai ser a mesma. Porém, vamos começar de 3 carbonos. Por que vamos começar de 3 carbonos? Porque as cetonas, para poderem sair, eles precisam primeiro, nesse caso, para poderem sair as cetonas, precisam no mínimo 3 carbonos. A partir de 3 carbonos para cima vai sair uma cetona. Porém, os aldeídos, a partir de 1 carbono, já estão a começar a sair, certo? Enquanto que as cetonas partem de 3. Só que nós queremos representar isômeros. Então, nesse caso, vamos partir de uma forma que apresenta 3 o quê? 3 carbonos. Ok, tá certo. Vou representar aqui uma forma dos aldeídos. Mas também nós temos que estar cientes de que os aldeídos se inspiram em que fórmula, certo? Para nós podermos identificar logo. Porque aqui também é uma função oxigenada. Tem um oxigênio. Assim como nós vimos lá nos álcools anteriormente,
que os álcools também apresentam o quê? Apresentam um oxigênio. Então, olha só, se eu tiver uma quantidade, como é que eu vou saber que essa aqui é aldeído, uma cetona, ou um álcool, ou mesmo um éter? Então, vejamos aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, esse senhor aqui que tem 3 carbonos, e temos aqui que ele apresenta 6 hidrogênios e um oxigênio. Isso aqui só pode ser aldeído ou pode ser o que? Uma cetona. Álcool não pode ser. Por quê? Porque a quantidade aqui não está a bater. A quantidade não está a bater. Para sair um álcool é necessário que, pelo menos, a quantidade de carbono e hidrogênio bata com a quantidade dos alcanos. Como assim? Olha só, para sair um álcool ou um éter, tínhamos que ter C3H. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Tinha que sair assim. Essa aqui sim, teremos a máxima certeza que esse senhor aqui, para além de um álcool, pode representar um éter. Viram, né? A diferença está nessas formas aqui que nós aprendemos lá nos alcanos, alcenos, alcinos. CnH2n, certo? CnH2n, depois de anexar um oxigênio nessa fórmula, vai ser um aldeído ou uma cetona. Porém, se você tiver aqui CnH2n, mais 2. Depois de anexar um oxigênio, vai sair um éter ou um álcool. Estamos juntos, né? Então já discutimos acerca das quantidades. Ok, tá certo. Agora vamos representar isômeros dos aldeídos e cetonas. Nesse caso aqui, essa fórmula não vai dar certo. Só podemos representar aqui esse senhor aqui. Então, nesse caso, vou representar aqui um aldeído, depois vou representar uma cetona dessa forma, porque essas outras, essa fórmula aqui não vai dar certo. Então, vamos apagar isso, senão vai nos atrapalhar. Ok, tá certo. Vamos ficar aqui somente com aldeídos e cetonas. E também vamos ficar com a quantidade, nesse caso, que é o quê? Dissemos que a quantidade de aldeídos e cetonas reflete-se a fórmula geral dos alcenos, que é CnH2n, depois de anexar o quê? Anexar um oxigênio. É só isso, só. Então, nesse caso, eu tenho aqui, vou representar um aldeído. É só organizar 3 carbonos primeiro, certo? Organizar 3 carbonos. 1, 2, 3. De seguida, colocar o que é carbonilo na extremidade. Posso colocar nessa extremidade daqui, certo? Coloco aqui carbonilo e completo. Então, esse caso aqui já está completo. Só falta completar aqui. Aqui faltam quantos? Faltam 3. Aqui faltam quantos? Faltam 2. Representamos o que é aqui? 1, 2, 3. Isso aqui chama assim propanal, certo? Propanal. Para nomear os aldeídos, terminamos com al. Você viu muito bem no vídeo que fala sobre nomenclatura do modo geral. Ok, tá certo. Agora vamos representar uma cetona com a mesma fórmula. Com essa forma aqui saiu o propanal, certo? Estamos a fazer isomeria de função. Ele pode fazer isomeria de função com as cetonas. É só organizar os 3 carbonos. Nesse caso aqui, organizar os 3 carbonos e colocar o carbonilo entre os carbonos, nesse caso, que é entre os radicais. Depois completar a tetravalência. Teremos o que é aqui? CH3. Aqui faltam quantos? Faltam 3 também. Então nós temos aqui 3, 6. Ok? Temos 6, está aqui, está a bater, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então nós vimos exatamente que os aldeídos e cetonas fazem isomeria de função, certo? Os aldeídos e cetonas fazem isomeria de função. É só isso só. Vamos representar mais alguns isômeros. Mas primeiro nós temos que identificar se é um aldeído ou um álcool, certo? Então é muito importante identificar a partir da forma. Isso aqui só pode representar o quê? Suponhamos que eu tenho aqui uns 5, né? Uns 5. Então nesse caso vou ter aqui 10 hidrogênios. Depois vamos anexar o quê? Um oxigênio. Vamos representar isômeros de função dessa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui pode sair um aldeído ou pode sair o quê? Uma cetona. Então, vamos representar essas duas formas para mostrar a malta. Então, sendo aldeído, é só organizar os 5 carbonos. 1, 2, 3, 4. Posso colocar aqui 5. Não tem problema. Posso colocar aqui. Não tem problema. Vamos colocar aqui o carbonilo onde? Na extremidade. Posso fazer assim também, certo? Não é obrigatório colocar sempre de cima, ok? É só colocar. Há outros que colocam por show também. Não há estresse. Desde que você coloque carbonilo aqui. Então, vamos fechar aqui e completar a tetravalência. Esse senhor aqui faltam-lhe 3. Esse aqui falta-lhe 1. Esse senhor aqui faltam-lhe 3. Esse senhor aqui faltam-lhe 2. Aqui só falta-lhe somente 1, certo? Só falta-lhe somente 1, certo? Só que fica feio assim. Fica feio. Muito feio. Já que eu coloquei carbonilo daqui, vamos colocar esse senhor daqui. Tá bom, né? Certo? Podemos colocar o senhor daqui. Então, nós temos aqui 3, 4, 7, 9, 10. Então, bateu. Agora, representando uma cetona com a mesma forma, podemos ter aqui, é só organizar. 1, 2,
Posso colocar assim carbonil, logo ligar assim, não tem problema, certo? Colocar logo oxigênio dali. É que você tem que estar preparado para tudo. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então tenho aqui, ok? Tenho aqui, então só falta aqui, falta fechar 3. Aqui já está completo, aqui, porque temos dupla ligação do carbonil, certo? No se precipite. Aqui faltam ali 2. Essa aqui também vão faltar 2 e fechamos. Essa aqui falta ali 3. É porque temos muitas representações de cetonas. Em vez de você representar somente dessa fórmula aqui com carbonilo, assim como eu gosto muito assim. Também cetonas podem ser representadas assim. Traço assim, colocar assim, carbonilo assim. Você tem que estar preparado. Também os aldeídos, para além de ser representados assim, da forma como eu gosto assim, porque assim é visível que o carbonil está na extremidade. Também podemos representar assim, certo? Podemos representar assim, air show. É da forma como você aprendeu, não é? Sim, está tudo certo, desde que seja isso. Ok, vamos passar para outra função. Acredito que já entendemos aqui como é que funciona. Nós temos que os ésteres, ok? Os ésteres, não vamos começar muito bem. Nós temos que os ácidos carboxílicos, ok? Os ácidos carboxílicos, ok? Os ácidos carboxílicos fazem isomeria de função com os ésteres. Por quê? Como é que eu hei de saber disso? É que ambos apresentam dois oxigênios. Olhem só, a forma geral dos ácidos carboxílicos é essa: R-carbonilo, depois ligamos aqui o grupo hidroxilo. Isso aqui também podemos representar assim: R-COOH. É da forma como você aprendeu, não é? Ok, tá certo. Vamos nos ésteres. Nos ésteres a fórmula vem assim: R-, temos aqui o carbonilo, depois vem o oxigênio, depois vem o radical. Estamos juntos, né? Isso aqui também podemos representar assim: R-COO, depois R. É da forma como você aprendeu. Então estamos a dizer que esses dois compostos aqui apresentam isomeria de função. Ambos fazem isomeria do que? De função. Porém, temos que partir de quantos carbonos? Temos que partir de 1, 2, 3. No mínimo, sempre temos que partir de 3, porque essa aqui, estamos a ver que o ácido carboxílico apenas com um carbono já começa a se manifestar. Enquanto que essa aqui tem que começar a se manifestar a partir de quantos carbonos? Precisa no mínimo 3. Então vamos começar de 3. Então nesse caso eu vou trabalhar com quantidade de 4 dessa vez. Não, vocês vão dizer que eu estou ficando viciado com 3. Vamos trabalhar com quantidade de 4, 5 ou 6. Ok, tá certo. Vamos trabalhar com quantidade de 4. E também temos que conhecer uma outra coisinha muito importante. Os ésteres e os ácidos carboxílicos e ésteres se inspiram nessa fórmula aqui geral dos alcenos, CnH2n. E você diz que aldeídos e cetonas também se inspiraram aqui na quantidade de carbono e de hidrogênio. Sim, mas terá uma diferença. Por quê? Porque aqui a quantidade de oxigênio já passa a ser o quê? Passa a ser 2. Enquanto lá a quantidade era o quê? Era somente 1. Tá vendo, né? Parece que os alcanos, alcenos, alcinos estão se fazer sentir em todas as outras funções. Gente. É isso aí mesmo. Essa parte aqui de radical aqui, você não pode falhar, certo? Para poder logo identificar. Mas só de ver 2 oxigênios, logo deve desconfiar que aqui trata-se de um ácido carboxílico ou trata-se de um éster, certo? Ok, tá certo. Então vamos tirar aqui uma fórmula. Posso tirar aqui, eu disse, vou trabalhar com quantidade de 4. Uma fórmula, nesse caso, C4H8. Nesse caso vai dar 8, porque 4 vezes 2 dá 8. Depois temos aqui 2 oxigênios. Nessa forma pode sair um ácido carboxílico ou pode sair o quê? Pode sair um éster. Então vamos lá nomear, vamos lá tirar os compostos nesse caso e nomear nesse caso. Ok, então o que nós teremos aqui? Para sair um ácido carboxílico temos que organizar 4 carbonos, contando que o último tem que ter essa função ácido, certo? Porque essa função ácido sempre está no carbono 1. Então organizamos os 4 primeiro, teremos aqui 1, 2, 3, 4 e colocamos logo a função ácido aqui, COOH. E vamos fechar aqui, contando que aqui já está completo, Olha só, já está completo. Se você seguir isso aqui, então já está completo aqui. Vamos completar os outros carbonos. Então nós tiramos o que aqui? Faltam-lhe 3, aqui faltam-lhe 2, aqui faltam-lhe 2. Prontos, vamos lá verificar se isso de facto saiu. Temos aqui 1, 3,
5, 8. Então é verdade, dois oxigênios estão aqui. Muito bem, certo? Olha só, aqui também quando querem te atrapalhar, ainda pode vir a colocar aqui essa forma geral. Ei, esses senhores aqui são terríveis, podem fazer isso contigo. Então você tem que ficar preparado com isso, certo? Também aqui pode colocar R-CO2 depois H. Então você tem que ficar preparado. Ok, tá certo, aqui eu tirei um senhor chamado 1, 2, 3, 4. Isso aqui como é que se chama? Chama-se ácido, certo? Chama-se ácido butanoico, ok? Para numerar os ácidos carboxílicos é assim, ácido butanoico. Agora está na hora de tirar um éster, não é? Um éster é só organizar os 4 carbonos, contanto temos que separar um carbono no centro das atenções. Eu posso separar logo daqui, colocar os O aqui, continuar a ligar, contanto que aqui já está completo. Então vamos ter aqui, só faltam somente mais um. Então completamos a tetravalência agora, falta ali 3 aqui. Aqui faltam-lhe somente 2 e aqui faltam-lhe 3. Vamos ver que as quantidades, porque fizeram que as quantidades já bateram, certo? As quantidades já bateram. Temos aqui 3, 5, 8. Ok, muito bem, vamos nomear esse éster. Só que para você nomear os ésteres, tem que dividir a cadeia em 2 partes. Ok, temos que dividir aqui. Vamos nomear essa parte. Depois vamos nomear essa parte aqui. Então isso aqui vai chamar-se o que? Etanoato, certo? Etanoato de... E nomear isso aqui é ramificação. Nesse caso, etanoato de etila, certo? Então fizemos aqui a isomeria de função dos ácidos carboxílicos que fazem isomeria de função com os ésteres, certo? Fazem isomeria de função com os ésteres. E dessa forma aqui, bom, vamos dar o fim da aula que fala sobre isomeria de função, certo? Na parte de isomeria de função, de uma forma resumida, nós dissemos que os alcenos, não pode esquecer, vamos a resumir aquilo que nós conversamos para você não esquecer por nada mesmo. Dissemos o que mesmo? Começamos assim, dissemos que os alcenos, dissemos que os alcenos fazem isomeria de função com o que mesmo? Com os cicloalcanos. Você tem que registrar isso, são os cicloalcanos, tem que registrar. E dissemos que os alcinos fazem isomeria de função com os cicloalcenos, certo? Registrar muito bem isso. E depois dissemos que os álcoois, fomos nas funções oxigenadas, os álcoois fazem isomeria de função com que? Com os éteres. Não pode esquecer por nada. Estamos juntos. Depois dissemos aqui que não. Os aldeídos fazem isomeria de função com as cetonas. Ok? E depois dissemos que os ácidos carboxílicos, ok? Carboxílicos, que foi a última coisa que fizemos, fazem isomeria de função com os ésteres. Está a ver que você tem quase todas as funções oxigenadas aqui no seu quadro. Então, temos aqui 4, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 10 funções orgânicas aqui que estão a fazer isomeria. Então é importante que você conheça, primeiro resuma todas as funções antes de prosseguir, certo? Antes de prosseguir, você tem que conhecer todas as funções orgânicas. Porque depois nós vamos, nesse canal, vamos dar cada função de uma forma detalhada. O que nós temos lá, quais são as reações que cada função faz. Agora, para fechar, vamos tratar da isomeria espacial, certo? Isomeria espacial. Temos aqui isomeria espacial. Muito bem. Isomeria espacial. Essa que se faz manifestar no espaço, né? A isomeria espacial, dissemos que ela pode ser do tipo geométrica, certo? Recorda, do tipo geométrica. Na isomeria geométrica, dissemos que ela pode ser do tipo cis e também pode ser do tipo trans, certo? Essa aqui é uma linda isomeria onde teremos cis compostos e trans compostos. Dissemos que essa isomeria aqui se manifesta mais nos alcenos, mas também temos que entender que também pode se manifestar em qualquer outro composto, também pode se manifestar nos alcanos, porque aqui nós queremos a disposição dos átomos em forma cis e a disposição dos átomos em forma trans. É o que nós queremos aqui, certo? Vou representar aqui alguns isómeros cis e trans. Vamos entender o que é cis.
cis, ok? Eu tenho aqui um alceno, certo? Um alceno dessa forma aqui, que ele tem aqui na sua ramificação um CH3, depois tem aqui um CH3, depois ele fecha aqui, colocamos aqui hidrogênio e colocamos o que é aqui? Hidrogênio. Esse composto aqui é um alceno, não tem dúvida, esse composto aqui é um alceno, certo? Esse composto aqui é um alceno que tem quantos carbonos? Esse composto aqui tem 4 carbonos. E se tem 4, 4 vezes 2 vai dar 8 hidrogênios que ele tem. Então representamos essa estrutura aqui dessa forma. Recordando que podemos ter representado essa estrutura dessa forma também, certo? Só para você ficar ligado. Podemos ter representado essa estrutura dessa forma aqui, certo? Dessa forma aqui. Ser o que? Ser buteno, buteno 1. Então, nós agora estamos a representar cis compostos e transcompostos dessa mesma fórmula molecular. Viram só? Já fiz isomeria, sim, já fiz isomeria. Representei outra isomeria, era cadeia linear, passou a ser uma cadeia ramificada, só que também está numa forma geométrica, certo? Está numa forma geométrica. Ok, tá certo. Vou representar a mesma estrutura dessa forma assim. Aqui já estou a fazer outra. Vamos esquecer isso aqui. Isso aqui não estamos a abordar, só estava a mostrar essa mesma fórmula em estruturas diferentes. Isso aqui se chama isomeria de verdade. Ok, então vamos colocar aqui o nosso CH3 e aqui vamos colocar o hidrogênio. Aqui vamos colocar o nosso CH3 e aqui vamos colocar o hidrogênio. Olha só, aconteceu uma mudança aqui. Dá para entender que aqui os hidrogênios estavam juntinhos, tipo irmãozinhos aqui. Aqui também como o metil estava bem juntinho, tipo o quê? Tipo irmãozinhos aqui. Aqui nós chamamos de cis. Aqui é cis. Quando os irmãos estão juntos é cis. E agora acontece que um hidrogênio está aqui e o outro está atrás. Um está aqui e o outro está onde? Está atrás. Assim como um metil está aqui e o outro está onde? Está lá atrás. Aqui nós chamamos aqui isso aqui de trans. Certo? Então, para nomear, nós nos apoiamos desses dois nomes aqui. Então, isso aqui vai ser cis, então, cis 1,2 dimetil, certo? Porque aqui vai ser 1, depois 2. Dimetil o quê? Dimetileteno é o nome desse composto. Então, cis 1,2 dimetileteno. Então, isso aqui vai ser o quê? Trans 1,2 dimetil eteno. Então, já representamos aqui a isomeria cis-trans. Essa aqui geralmente se manifesta muito mais aonde? Está se a manifestar aonde? Nos alcenos, ok? Está se a manifestar muito nos alcenos, ok? Vamos representar outros isômeros cis e trans, só que eu vou apagar tudo, certo? Vejamos aqui, eu tenho uma fórmula que está a representar aqui, digamos que nós temos agora 4 carbonos, e temos aqui 6 hidrogênios e temos aqui 2 cloro. Esse composto aqui é um arsênio, sem dúvida, mas não estamos a fazer cálculo, 4 vezes 2 dá 8, e que tal aqui a quantidade não está a bater, porque acontece que 2 hidrogênios foram substituídos pelos átomos de cloro. Queremos representar os isômeros cis-trans dessa fórmula aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro nós temos que conhecer essa fórmula aqui. Se nós representarmos essa fórmula aqui, é só colocarmos a dupla ligação num sítio estratégico. Vamos organizar aqui primeiro. 1, 2, 3, 4. O sítio estratégico seria esse aqui. Estão a ver aqui? Aqui seria um sítio bem estratégico. Então vamos completar aqui. Temos 2 cloro. Então um cloro, podemos colocar daqui um cloro e podemos colocar outro cloro daqui. Estão a ver, né? Então, certo. O que está a faltar aqui? Vamos completar a tetravalência, certo? Tetravalência. Aqui faltam-lhe quantos? Faltam-lhe 3. Aqui 1, 2, 3, 4 está completo. 1, 2, 3, 4 também já está completo. Aqui faltam-lhe quantos? Faltam-lhe 3. Então, de facto, a quantidade bateu. Nós queremos representar cis-trans. Aqui não está cis-trans aqui. Então, é muito simples. É só levar esse senhor aqui e colocar daqui em cima. Levar esse aqui também e colocar daqui em cima. Então, vamos representar uma coisinha assim, bem bonita. É só fazermos isso aqui, certo? Colocamos o que aqui? O metil aqui.
e colocamos o que aqui? E colocamos o metil. Depois vamos deixar os cloros que estavam aqui, cloro aqui e cloro aqui. Então, qual é o nome desse composto aqui? Isso aqui é cis, não é? Então, vai ser cis. Depois vai ser o que é cis. É cis. Vai ser o que? Aqui é 1, depois 2, ok? É cis 1,2, ok? Não é vírgula, é cis traço 1,2 dimetil. Então, vai ser dimetil, certo? Dimetil, ponto e vírgula, de novo 1,2 dicloro, porque também temos cloro, certo? Nas mesmas posições, dicloro, depois numera-se aqui dicloroetino, certo? Dicloroetino. Eu invadi outro espaço aqui para representar outro isómero, mas a ideia mesma é só colocar esses senhores aqui primeiro, colocar aqui a dupla ligação e tentar fazer trans agora. Não tentar fazer trans, certo? Colocamos aqui o cloro, colocamos aqui o que? Vamos colocar aqui o cloro aqui, depois vamos colocar o que aqui? Vamos colocar o CH3. Então o nome vai ser o mesmo, vai ser o que agora? Vai ser trans, trans que escrever aí, vai ser trans 1,2 de vai ser trans 1,2 de metil, ponto e vírgula, 1,2 de cloroeteno. Pronto, representamos aqui os isômeros desse composto aqui. Esse composto aqui, como é que se chamava? Eles podem dar um exercício dando o nome desse composto aqui que eu coloquei aqui. O nome desse composto aqui é 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é o quê? Esse senhor aqui é 2,3 diclorobuteno 2. Então, vocês podem pedir isômeros de 2,3 diclorobuteno 2. Então, podem pedir isômeros geométricos. Eles podem querer saber se essa fórmula pode tirar isômeros geométricos ou não. Então, a isomeria geométrica é basicamente essa, certo? Também dissemos que essa isomeria é espacial. Para nós fecharmos, estou a dizer que nós temos isomeria ótica, ok? Isomeria ótica. É uma isomeria espacial. Para além de ser geométrica, também pode ser o que? Pode ser ótica. Porque pode ser ótica. Ótica tem a ver com o quê? Tem a ver com espelho, imagem, certo? Nessa isomeria ótica, nós temos aqui um composto. Suponhamos que nós temos um composto. Vejamos aqui que ele tem aqui o A, tem aqui o seu G. Aqui nós temos aqui D. Aqui nós temos o que aqui? Temos o B. Se nós queremos fazer isomeria ótica, podemos mudar isso. A imagem, quando chega no espelho, isso aqui como é que pode ser? Então podemos ter que isso aqui pode virar assim, certo? Assim. Então o nosso A e o G ainda estão aqui. Porém, o nosso B vai estar daqui agora e o nosso D vai estar daqui. Essa aqui é uma isomeria ótica. Só acontece quando nós temos existência de carbono assimétrico, carbono quiral. Ok, representando na prática como é que isso acontece? É quando nós temos um carbono que se liga a 4 substituintes diferentes, certo? Aqui eu posso ligar com o grupo hidroxilo. Depois aqui eu posso ligar com... Aqui podemos ligar com o metil, certo? Aqui podemos ligar com o metil. Aqui posso ligar com o etil. Posso ligar aqui com o senhor etil. E aqui eu posso ligar com o... Ok, podemos dizer aqui que eu posso ligar com o propil, certo? Posso ligar aqui com o propil, certo? Então posso ligar aqui com o senhor propil. Então tenho aqui a existência de um carbono quiral. Como assim? O que é isso aí de carbono quiral? Eu não entendi. Olhem aqui que esse carbono aqui, ele tem 4 substituintes diferentes. Temos aqui o hidroxilo, temos aqui o metil, temos aqui o etil, certo? Temos aqui o etil e temos aqui o propil. Então chamamos esse carbono de carbono quiral quando ele tem o quê? Tem 4 substituintes diferentes. Podemos mudar isso, então passamos aqui a ter a isomeria, o que é isomeria espacial. Então isso acontece quando nós temos existência de carbonos assimétricos, ok? Carbonos assimétricos e carbono
Chiral. Essa isomeria é muito especial, acontece muito mais nos açúcares, certo? Nos açúcares acontece muito, porque tem aquela estrutura de ficha que nós vamos ver lá à frente, caso a gente tenha sorte nesse caso, vamos ver lá à frente, estrutura de ficha, vamos ver essa isomeria ótica, uma boa isomeria, certo? Mas mais avaliadas são aquelas isomerias que foram dadas lá atrás.